Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mente Forte com o Coronel Edson Ferrarini. Nós vamos bater um papo hoje sensacional. Eu vou conversar com um amigo, um homem que pode ser considerado um modelo, um exemplo, mas ele já esteve no fundo do poço. E ele vai nos explicar, e a explicação, esse modo, essa interação que eu vou fazer com ele, serve para orientar seu filho. Você vai entender muito sobre alcoolismo, drogas, como é que entra nas pessoas, por que, que as pessoas usam. Mas, Ferrari, você traz um exemplo para fazer? Ah, você vai ficar encantado, porque além de estar bem, você vai ver há quantos anos que ele está bem. Ele salva vidas hoje. É o meu amigo José Carlos. José Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, Coronel. Que alegria, rapaz, te receber, porque você é um exemplo de reviver. Você reviveu. Realmente, eu acho não, tenho certeza, Deus me resgatou, né? E isso é uma data que a gente nunca esquece. Eu não lembro o dia que eu comecei com as drogas, mas o dia que eu parei... Como é que você começou? Eu comecei por curiosidade, Coronel. E naquela época, na minha infância, né? Eu tinha de 8 para 9 anos, eu comecei 8 anos com cigarro e com 9 anos eu já estava com a maconha. E como naquele tempo a gente jogava muita bola nos campinhos, né? Os campinhos de futebol, era tudo de barranco, de terra e tal. Então a gente ficava lá jogando bola, aquela molecada, às vezes a minha mãe, eu não esqueço até hoje, mandava comprar carne lá no açougue e depois a gente pegava para fazer... Você tinha pai e mãe? Graças a Deus. Tinha pai e mãe e Pai e tal. mãe. E como é que teu pai fumava? Não, nem fumava, nem bebia, nenhum deles. É incrível, né? Foi a curiosidade, porque a gente jogando bola via aqueles adultos, né? Aqueles jovens mais adultos, eles paravam num terreno baldio, ficavam um grupinho ali e depois, assim, discretamente, ia entrando um por um. E nós, como criança, na época, ficamos curiosos de saber o que esses caras faziam lá dentro daquele terreno, né? E eles ficavam primeiro na esquina e depois entrava um por um, né? E depois saíam tudo junto. Era engraçado que eles entravam... Essa sua fala é importante, Zé Carlos, porque um pai tem que entender, olha o que ele está falando, isso aqui é uma aula. Ele entrou por curiosidade aos 9 anos de idade. Então, se o pai conversar com o filho antes, explicar que vai acontecer, o amigo vai oferecer, ele já prepara para não ter essa curiosidade, né, Zé Carlos? Faltou isso para você, talvez? Então, é porque naquela época, Coronel, não é que faltou, é que não tinha mesmo. Não tinha essas informações na rádio, na televisão. Aliás, foi uma época que nós não tínhamos televisão, né? Era só um pessoal de classe média alta, nós não tínhamos telefone também, né? Era difícil. Isso com 9 anos de idade que você Isso com 9 experimentou anos de idade. o primeiro cigarro ou a primeira maconha? Primeiro foi o cigarro. O engraçado é que eu comecei fumando, sabe como, Coronel? Galho de chuchu seco. Que ele é todo furadinho, parece um cigarro. E a gente viu os adultos fumando, e a gente, curioso, falou, pô, tá, pegamos um galho de chuchu, eu fazia aquelas fogueirinhas, né, na porta da casa de um, na casa do outro, batata doce, não sei o quê. E aí nós pegávamos o galho e ficava fumando aqueles galhos de chuchu. Depois a gente começou seguindo os caras que jogavam bituca do cigarro fora, a gente pegava. De maconha ou de cigarro? E depois nós começamos a ir nos pontos de ônibus catar as bitucas. E naquela época tinha aquelas latas de cera, que o pessoal encerava as casas, né? Com escovão, aquela coisa, não existia enceradeira ainda, era escovão. Sim. E a gente pegava todas as bitucas, abria tudo, colocava dentro daquela lata, ia no meio do mato, debaixo dos pés de mamoneira, e pegava os galhos de mamona, que são oco, né? Os galinhos fininhos, mais grossos, e fazia o cachimbo, que nem aquele do papai, né? Olha, fumava o cachimbo. E colocava o cigarro, o fumo do cigarro, dentro do cachimbo. Olha, meu amigo, eu lido com drogados há 50 anos. Por essas duas mãos passou o Maracanã lotado, mais de 100 mil pessoas. E eu já ouvi histórias parecidas. Essa história é inédita. Essa história é incrível, começar pelo chuchu seco. E como é que a maconha apareceu na tua vida a primeira vez? Então, aí quando a gente, jogando futebol, né?
que eu até falei a brincadeira que eu falei que a minha mãe falava, olha, vai comprar uma carne no açougue. A gente ia comprar e depois acabava pegando a própria carne e fazia de gol. Colocava lá no chão lá para fazer de gol. E vamos fazer uma pelada aqui valendo uma caixa de tubaína. Lembra da tubaína? Então, nossa, quem está assistindo fala, mas o que é isso que esse cara está falando, né? Coisa de mais de 60 anos. Tubaína era o refrigerante da época. É mais de 60 anos. Então, a gente fazia o gol e tal, e a gente via aqueles jovens assim, mais adultos, né? Na faixa dos 16, 18 anos, ou até um pouco mais, eles ficavam um grupinho na porta do terreno baldio, que era próximo do campo. Mas como é que chegou a maconha na tua mão a primeira vez? Então, como é que chegou exatamente nisso. Quando a gente via eles entrando e saindo, eles entravam um por um e saíam todos juntos, dando risada e batendo papo. Mas foi um amigo que ofereceu? Como é que foi? A gente, por curiosidade, esperamos eles entrarem e nós fomos por trás do terreno para ver o que eles faziam lá dentro. Você veja, eu escrevi 12 livros, muitos sobre drogas e tal. E eu sempre falo que o cara entra na droga por curiosidade, desinformação e pela mão dos amigos. É incrível, porque eu nunca tive um paciente viciado na marra, pelo traficante, pegou revólver, não. É falta de prevenção. Por isso que eu fiz uma cartilha que você pode adquirir, eu vou até pedir para trazer depois, uma cartilha para criança colorir a partir dos 5 anos de idade. E essa cartilha que a criança vai colorir, o pai vai conversando com ele. Ele conta a história da Branca de Neve, que ela foi... essa cartilha aqui, você pode até adquirir pela internet, essa cartilha aqui. Olha aqui, vamos iluminar o caminho das nossas crianças. E é todo maravilha. Prepara a criança para dizer não às drogas. Daí, Zé Carlos, entrou a maconha. Fumou maconha, como é que é? Gostou? Então, aí nós vimos eles se drogando, inclusive eles estavam tomando até picada, né? Injeção, que fala. Já naquela época? Exatamente. Aí eram aquelas injeções. Já era cocaína. Era então. de vidro, né? Era cocaína pura, né? Na verdade. Que se fosse essa aí, eles tinham morrido, né? E eles aplicavam, um segurava o braço do outro, e por fim, um outro lá fumando maconha e tal, esconderam no mato e saíram. E com que idade você tinha nessa época? 9 anos. 9 anos. Aí foi quando nós fomos, quando eles saíram, esconderam no mato, aí foi quando nós fomos lá e pegamos deles. E foi quando tudo Olha começou. Que coisa. Você veja, eu falo que entra por curiosidade, desinformação e amigos. É o caso do Zé Carlos. E daí, como é que você continuou na droga? Bom, aí depois passou um tempo, eles descobriram, né, que foi nós que pegamos a droga deles, porque eles votaram lá, como sempre eles costumavam votar, e naquela época maconha era crime, né, usar drogas era crime, então eles fumavam escondido, usavam droga escondido, né, em terrenos, casas abandonadas, etc. E aí eles descobriram, aí eles começaram a ficar observando nós lá no campinho, foi quando ele, né, se identificaram comigo e falaram que foi aquele cara que pegou, né? E quando é que você começou a usar forte? Começou a usar sempre maconha? Sempre com que idade? Aí eu já estava na casa dos 11 para 12 anos. Aí eu já estava bem... Você está entendendo, cara? Porque no começo eu não sabia nem como fumar maconha, não sabia como fumar. E é isso que está acontecendo hoje. A desinformação é total. Pai, me pega um livro que eu escrevi, faz favor, para a minha equipe, estou pedindo, para você, uma informação é a virada de chave. Quanto custa um livro? Compra um livro de orientação. Eu tenho 50 de experiência como psicólogo clínico, não é um pastor falando. Não. Aqui, você tem tudo como falar com o seu filho. E você pode usar o método Ferrarini, que é eficiente. Você vai ver, continua com essa prestando atenção nesse jovem Zé Carlos está falando, porque, Zé Carlos, como é que você afundou mesmo na maconha? Já estava, com 12 anos, eu já estava fazendo aviãozinho, já estava no tráfico. 12 anos já traficando. Uhum. E a cocaína, quando é que entrou na tua vida? Que idade? Eu já estava na casa de uns 20, mais ou menos, porque como eu já estava no tráfico, né? Então eu tinha um receio com drogas injetáveis ou drogas sintéticas. Eu tinha um certo receio, né? Mas aí é aquela história que quem fuma quer cheirar, quem cheira quer fumar e assim por diante, quer beber, né?
E aí foi quando os caras ficavam muito loucos de cocaína e me procuravam e eu trocava a maconha por cocaína. Aos 20 anos. Já trabalhava na Ford, hein, na época. Eu comecei na Ford com 19 anos. Você era solteiro nessa época? Solteiro. Solteiro. Morava com os pais? Sim. E como é que os pais sentiram, perceberam isso aí para te ajudar? Então, é que, coronel, naquela época, como eu falei, era proibido, era crime, né? Você usar drogas. E também eu só ia para casa depois que passava o efeito. Por isso que meus pais foram descobrir quando eu tinha 21 anos. Você já estava usando o que naquela época? Naquela época eu já estava usando algumas drogas sintéticas, inclusive, não posso citar nome, claro, né? Mas já estava usando algumas drogas sintéticas para ter assim, um efeito mais longo, porque a maconha era coisa de 1h30, 2 horas, né? Então, foi mais ou menos isso. Você parou de estudar? Parei. Não, eu consegui concluir. Eu fiz o primário na época, que era até a 4ª série, fiz o ginásio e ali parei, não cheguei para a faculdade. Você entende? Uma das características da droga é essa, desistir dos estudos, mentir. O olho ficava vermelho? Sim, com certeza. Eu usava até um colírio muito conhecido, que até hoje tem, né? O Moura Brasil, porque tirava, né, aquele vermelhidão que ficava no olho. Né? Você está entendendo, cara? Olha, todos esses detalhes o pai vai percebendo, começa a sumir coisa dentro de casa. Você chegou a tirar coisa dentro de casa? Olha, nessa época, coronel, vou ser sincero, eu nunca peguei um alfinete dentro da minha casa. Eu sempre procurei ser independente, porque eu engraxei sapato, eu catei ferro velho, né? Eu vendi sorvete, pirulito, lembra aquela banqueta de pirulito? Aqueles pirulitinhos ali. Então eu tentava arrumar um jeito de arrumar dinheiro, né? Mas foi uma época também que, nos meus 12 anos, que eu já estava fazendo esses aviãozinhos, né? Eu tinha uma bicicleta Caloi, que foi quando a Caloi surgiu, lançou aquela bicicleta dobrável, lembra? Aquela bicicleta que dobrava, né? Então era onde que eu ficava lá no largo onde eu morava e chegavam as pessoas interessadas, eu ia... Mas já estava tendo distúrbio em casa? Em casa não, porque meus pais eles foram perceber o que eu estava envolvido com droga com 21 anos. Olha o que eu vou falar para você nesse livro aqui. Você pode adquiri-lo. Eu dou 16 sintomas que, se olhar para a pessoa, você sabe se ele usa droga. Porque ele apresenta a mudança no comportamento é brusca. Ele tem uma irritabilidade sem motivo aparente. Me diz se você concorda. Inquietação motora, o jovem se apresenta impaciente, inquieto, irritado, agressivo e violento. Exatamente. Inclusive, como assim eu posso explicar? É como se você está sob o efeito da maconha e você vai atravessar um túnel de 50 metros. Um exemplo. Ele parece que tem 1 quilômetro, parece que você nunca não vai chegar lá para atravessar o túnel. É o tempo e o espaço, a coordenação motora. Tem depressão, estado de angústia. Seca muito a boca. Seca a boca. Dá muita fome, larica, né? Que eles falam na gíria hoje, a larica. Tem uma queda do aproveitamento escolar, você vê que ele... Tem a queda, sim. Tem a queda. Insônia rebelde. Sim, com certeza. Olha que são detalhes, está aqui no meu livro, está aqui, olha. Como reconhecer o viciado. Mudança de hábito. O jovem passa a dormir de dia, ficar acordado de noite. Exatamente. Altera. Altera. Inclusive, teve épocas que eu comecei a fumar maconha para dormir. Virou tipo um calmante. Más companhias que o iniciaram no vício passam a fazer parte da vida do jovem. Com certeza. E quem entra nas drogas, com certeza, tem a grande probabilidade de entrar no crime, no roubo. Olha o que ele está falando, minha gente. Essa é a verdade. Não eu falo como psicólogo, recupero gente, falei que 100 mil pessoas passou pelas minhas mãos. Ele está falando ao vivo, por isso que a droga ela tem grande chance de levar a pessoa para o crime. Porque ele tem perda de interesse por atividades favoritas, como esporte, passatempo, isso nem pensar, né? Olha, eu joguei futebol até os 14 anos, inclusive cheguei a última vez que eu lembro que eu joguei futebol foi no Dente de Leite do Juventus, né? E depois dos 14 anos já tinha que entrar para o juvenil e já não tinha mais interesse em jogar futebol. O interesse era usar droga mesmo.
os pais devem estar atentos às mudanças. E você ter desleixo com o aspecto físico, não se preocupar, porque o negócio é a droga, né? Olha, o prazer, né, o interesse seu é a droga. Até, inclusive, por exemplo, se você for, naquele tempo, a gente ia, vamos fazer uma excursão, tinha muita excursão, né? Ia para a Praia Grande, né? Tinha muita excursão na época, os ônibus podiam parar na beira da praia, né? Então, a gente se programava já, né? Se a excursão era para ser sábado, que aí seria amanhã, por exemplo, mas a gente já se programava 2, 3 dias antes já para ter a maconha para levar, a bebida e assim por diante. Esse programa, meu amigo, é para você entender que se a família tiver olhos para ver, o quanto antes, melhor. Porque está aqui no meu livro. Você pode adquirir pela Amazon. Você vai, no início, as coisas são controláveis. Não há dependência, nem compulsão para usar droga. Mas depois vai se instalando mais. Zé Carlos, você vai continuando na sua vida. Alguma perda grande? Sim. Eu capotei 3 carros e, na verdade, quase perdi a vida num deles. Além das prisões, né, que foram várias, perdi a conta também. Você foi preso? Várias vezes. Saía de manhã e entrava à noite. Você veja que coisa. Eu tenho aqui um dos sintomas, é exatamente que aumenta o número de multas do carro. Perde o controle, né? O cara não está nem aí, né? Zé Carlos, nós vamos falar de uma coisa. Então, a trajetória minha, assim, como terapeuta já, né? Que eu já havia passado em alguns programas de rádio, da Irci Ayala, não sei se você lembra. Irci Ayala que fazia. Hoje em dia não se fala mais em droga na televisão. Não se fala mais. Ninguém fala nada, é proibido falar sobre o males que o fumo faz. O fumo só mata. Ninguém, não tem prevenção, só tem o PROERD da Polícia Militar, que faz um trabalho, que é um trabalho fantástico. Eu criei o Dia Estadual do PROERD, se eu não me engano, é 19 de junho. E são soldados da Polícia Militar que vão entusiasmados nas escolas. Só isso! E ninguém mais fala, é proibido falar. Nas escolas, se a professora falar alguma coisa de prevenção às drogas, putz, parece que o governo está dizendo assim, a vida é sua, estrague-a como quiser. Exato. Vamos falar de você. Aí como eu comecei? Foi assim, eu trabalhava nos metalúrgicos, eu me formei ferramenteiro antes de, né? Bem antes, né? Foi, na verdade, quando eu parei, foi em 85 que eu decidi ir para o Senai, né? E conheci minha esposa com 10 meses pós a minha recuperação. Foi uma coisa difícil, né? Da família aceitar, né? A minha sogra aceitou de começo, mas graças a Deus ela está comigo até hoje. Casados, estamos há 38 anos. E vai para 41 que nos conhecemos. Você está casado há quanto tempo? 38 vai fazer. 38 anos com a mesma mulher. Com a droga não ficava um mês, né? Então, e eu pensei assim, coronel, eu quero também não só ter uma boa profissão, claro, mas eu pensei também em ter uma garota de família decente, que não tinha vícios e tal. E foi a pessoa certa, foi uma coisa muito bacana. Você tem quantos filhos? Eu tenho um casal. Eu tenho minha filha, que é a Emily, né? Que é bacharel em biomedicina, 4 pós-graduação. Tenho meu filho que é músico, né? Que está na casa dos 35. Eu já pensei, fiquei com medo deles me chamar de vô, né? Mas tudo bem. Mas chegando no ponto interessante do meu início dentro dos sindicatos comerciais, foi através do Patá. Nós estávamos fazendo uma manifestação na Avenida Paulista, ali em frente à Fiesp, né? E isso, na época, nós estávamos nos metalúrgicos, foi quando era a força sindical, né, na época. E eu dei essa ideia para o Patá. Falei, Patá, por que a gente não faz um trabalho, né, dentro do sindicato, com os associados, com os funcionários, etc. e tal, mas abrir para a sociedade? E ele gostou da ideia, mas nisso chamaram ele no caminhão de som para ele falar lá, e aí ele me indicou o Cabral, o diretor, né, o Cabral, falou, olha, conversa com o Zé Carlos aqui, que ele tem uma ideia boa assim, assim. E aí foi quando eu fui chamado para trabalhar lá no sindicato. As empresas têm a CIPAT, podia, por exemplo, hoje eu faço palestra na construção civil, mas as empresas têm que falar, porque a prevenção às drogas é na escola, é na família, mas nas empresas também.
porque na CIPAT você pode orientar os funcionários. Então, tem um detalhe, coronel, que eu gostaria de falar para quem está nos assistindo, que o patrão, na verdade, às vezes ele acha que quem dá prejuízo é o usuário de droga, é o dependente ou o viciado, é um termo que eu não gosto de usar muito, né? Mas vamos falar do dependente. Mas o codependente, que são os familiares, também dão prejuízo na empresa. E o patrão não vê isso, e o governo também não vê isso. É isso que é vergonhoso. Por quê? Porque você pensa um pai de família sair de madrugada para trabalhar e o filho não chegou. E você já sabe que o seu filho já está no caminho errado. Quanto por cento você está na empresa? Será que você está produzindo de forma correta? Você está concentrado? E se você trabalha numa área metalúrgica, como eu trabalhei, que você pode mutilar, né, sofrer uma mutilação, ou até perder a própria vida. Então, o codependente, ele também dá prejuízo porque ele não está concentrado, ele não está produzindo como ele deveria produzir. O codependente é a família, é o pai, a mãe, os irmãos, a casa, ficam todos codependentes. Agora, tem uma coisa que eu vou ressaltar aqui. O Zé Carlos está há 41 anos sem uma gota de álcool, droga, nada na Aliás, refrigerante faz 9 anos também que eu parei. Quer dizer, virou um santo, de repente eu estou formando santos. Eu estou formando santos, é como o método Ferrarini. Esse método aqui que começa, porque toda mudança começa na mente. O sucesso, a vitória, o dinheiro, tudo isso está aqui na cabeça. E depende só das pessoas. Tem aqui a grande ressalva com relação às drogas. Mais um alerta para ele, que participou de tantas reuniões minhas. Ele vai ter que fazer o seguinte. Ele está há 41 anos sem usar droga. Mas ele tem consciência de uma coisa. Se ele tomar uma latinha de cerveja, se ele fumar um cigarro de maconha, o que acontece, Zé Carlos? Vai tudo abaixo. Volta tudo de novo. E você volta pior, né? Volta pior. Porque o Juarez Mota Granada, que foi um grande amigo nosso, que você resgatou ele, inclusive ele era um policial do DEIC, né? Era do DEIC. Ele fazia 15 anos que ele estava sóbrio. E quando ele recaiu, felizmente ele chegou a ir para uma clínica, acho que ficou uns 2, 3 meses, depois recaiu novamente e morreu. Porque a recaída porque o cérebro continua pensando na droga, ele sabe tudo da droga. Está tudo na memória. Está tudo lá. Está tudo na memória, olha lá. Tá o terapeuta aqui falando para você. Está tudo na memória. E agora, a tua família te apoiou agora? Você está bem? Tua mulher está feliz? Teus filhos têm orgulho de você? Sempre, sempre. Inclusive, eles estudaram no SESI, eles que me convidavam para fazer palestra no SESI. Quando eu fui para o Mackenzie, eu fiz várias palestras também no Mackenzie. A primeira faculdade que eu fiz palestra foi a Unixul, que agora é a Unicid, né? Não, a Unixul agora é a Cruzeiro do Sul. Foi a primeira faculdade. Depois, praticamente, que eu me recordo, acho que eu fiz em quase todas as faculdades, eu fiz palestra. E o que você faz hoje lá no sindicato? Hoje eu faço atendimento, aconselhamento, encaminhamento. Inclusive, eu fiz especialização pela Unifesp também, junto com o Ronaldo Laranjeira, né? Eu fiz o Supera, o Fé na Prevenção, e depois eu fiz especialização familiar. Porque, às vezes, hoje, é muito mais fácil resgatar um dependente conversando primeiro com a família do que com o próprio dependente. Porque tem familiares que falam assim, mas o meu marido não quer ir, ele não aceita, o meu filho também, não sei o quê. Se o marido não quer ir, vai alguém da família primeiro. Vai a família primeiro para aprender, para entender. Exatamente. Porque alcoolismo, droga, são duas doenças incríveis. É a única doença que o doente se apaixona pela doença e não quer cura. Ele não quer, não aceita. Não aceita a cura. Ele quer parar, mas ele não consegue e não aceita o tratamento. Né? Então, nessa jogada aí, veja bem, hoje eu falo assim para todos que estão nos assistindo aí, que às vezes na televisão passam muitas mentiras. Né? E hoje com o IA também a coisa ficou mais complicada. Eu sou revoltado contra a televisão, que passa aqueles programas de desgraça, tristeza, aquilo prende o povo. O povo está viciado naquilo. Hoje em dia as pessoas estão vivendo de forma infeliz. Então, mas velho,
até eu fico emocionado de estar diante de um cara que eu recuperei faz 41 anos. Viu, Coronel, eu queria pegar uma parte interessante para as pessoas não acreditarem também no que passa na televisão, como não vou citar nomes, mas passam que o vício tem cura. Isso é mentira. Tá? E outra mentira, que dizem que não cobram. E eu já atendi familiares que foram lá pedir ajuda e cobraram desses familiares. E nós sabemos que o vício não tem cura. Para mim, quanto você pagou em 41 anos? Nem um centavo. O que eu paguei foi o que eu estou fazendo hoje, tentando salvar outras pessoas. Precisa de disciplina. Exatamente. Porque a recuperação é possível, estacionar. Tem um trechinho aqui até que eu vou ler. A disciplina constrói o futuro que a emoção sozinha jamais conseguirá. A emoção não é inteligente, é absolutamente irracional. E na nossa vida, 10% é o fato, 90% é como nós tratamos desse fato. Aí é que estão as emoções, que não tem nenhum pingo de inteligência. Se nós não usarmos o eu para controlar, saber o momento, a chave da virada. Quando que deu vontade de você dizer, isso não está bom para mim? Como é que começou isso? Então, Coronel, é o seguinte, todo dependente químico, ele tem vontade de parar. Mas isso quando nós estamos falando da fase de dependente. Porque o usuário é aquele enrustido que usa de vez em quando, disfarçado e tal, e a família nem percebe. Foi o meu caso, que eles foram descobrir depois de 21 anos. Quando eu estava com 21 anos, eu comecei com 9. Porque eu só ia para casa depois que passava o efeito. Né? Então, todos que são dependentes, além de bipolares, eles também têm vontade de parar. Mas quando se torna dependente, é difícil você parar sozinho. Você não consegue. Por isso que eu precisei da sua ajuda. É por isso que eu falo que o cérebro nosso, ele se acostuma com aquilo que você repete e não com aquilo que você promete. E o lugar mais comum para o cérebro se acomodar, até no fundo do poço, porque aquilo que você repete é fácil para ele. Daí, o Zé Carlos, é o que ele está falando, que o dependente, ele é difícil parar. Mas como é que um cara atolado na droga, como você estava, o que aconteceu que você começou a dizer, eu preciso mudar de rumo? Olha, por várias vezes, quando eu capotei o carro, por exemplo, foi um dos motivos que eu comecei a pensar, eu preciso parar. Capotou o carro? Aí eu dormia, quando acordava no outro dia, já estava pensando em outra coisa, já estava pensando em usar a droga novamente. É assim que funciona. É assim que funciona. Quem está falando para você também não é um pastor de igreja. É alguém que usou. Mas ele esteve no fundo do poço. Teve uma palavra interessante, Coronel, da sua fala, que quando nós conversamos no dia 29 de janeiro de 85, sobre a questão de prometer. Né? Quantas vezes eu prometi para meus pais, quantas vezes meus pais choravam, pediam, imploravam, pelo amor de Deus, para me parar, e eu não conseguia. E foi a chave, o segredo, né? Que não é mais segredo, foi quando você falou assim, olha, você pode enganar todo mundo, você nunca vai conseguir enganar você mesmo. Aí eu falei, poxa, ele está certo. Isso em 85, que ele me procurou. Agora ele já veio à minha frente. Agora vai começar um outro episódio. Quer dizer, como é que eu mudei essa cabeça? Com essa frase. Você mudou a cabeça quando você olhou assim para mim, depois de várias conversas que tivemos, e junto com meu pai estava do lado, eu não sabia que a esposa do patrão do meu pai tinha orientado o meu pai a falar direto com você, né? E realmente ela já sabia do sofrimento do meu pai, então foi quando realmente eu aceitei o convite de ir até lá, e foi no feriado, que foi no dia 25 de janeiro, que é feriado de São Paulo, mas só que o batalhão da Polícia Militar estava fechado lá na Marquês de São Vicente. E aí a chave foi quando você olhou bem no meu olho e disse assim, você quer mudar de vida? Depois de várias conversas que tivemos, eu falei, sim, eu quero. Ele falou, você pode enganar todo mundo, você nunca vai conseguir enganar você. Eu falei, pô, tá certo. Aí depois falou uma outra coisa interessante,
que falou assim, olha, aqui o tratamento é você frequentar as reuniões todas as terças-feiras. E depois disso falou mais assim, olha, e aqui o tratamento é esse, a doença sai pela boca e o remédio entra pelo ouvido, que foi uma coisa que eu fiquei meio flutuando, até então não entendi naquela época, naquele momento também, né? Aí era a participação das reuniões e o exemplo que a gente ouvia de depoimento de vários colegas, como o Juarez Volta Granada, acho que você lembra dele, né? O João da Silva Pinto, que ele trabalhava no fórum, inclusive foi ele que tirou, né? Ajudou até a tirar o meu nome, né? A lista que estava grande, né? Das minhas passagens na polícia, porque ele era escrivão do fórum e quando a esposa pôs ele para fora de casa na época, e ele já era diretor do departamento criminalista. Isso aí está acontecendo em 1985. Nós estamos gravando esse programa em 2026. Faz as contas. 41 anos. Então, velho, o que vai acontecer? Eu tive paciente internado 10 vezes. Família rica, internação, várias internações. Eu tive uma família que internou até na Europa o seu filho. Família muito rica. E por que o cara não droga, não aceita? Porque a droga passa a ocupar um espaço muito importante do cérebro da pessoa. E quando você quer botar um novo, o velho conversa com ele e fala, deixa para depois. Mas, porque a droga, quando você tirar, vai ficar um espaço vazio na sua cabeça. Sabe o que eu fiz no método Ferrarini? Sabe o que eu fiz com o Zé Carlos? Eu fez ele entender que ele podia trocar aquela infelicidade por sucesso, vitória, família, por tudo isso, eu coloquei ele jogar. Agora, o bom caráter foi ele que aceitou. Valeu, Zé Carlos? Não, tá valendo, não valeu. Até porque quando eu fiz aquele juramento, naquele dia, 29 de janeiro de 85, eu fiz um outro juramento também, de ajudar as pessoas, de contribuir, sabe? Porque eu não esqueço quando você falou, coronel, olha, sabe qual é o pagamento aqui? É você trazer mais um. E eu lutei. Depois de 6 meses eu consegui resgatar um amigo que ficou 13 anos sóbrio e por uma infelicidade ele teve um tumor maligno e partiu, mas ele partiu sóbrio. Durante 50 anos eu falava, não aceito uma caneta Bic. Esse trabalho todo foi grátis. Daí, o Zé Carlos, o composto, a cabeça, ele resolveu trocar. É difícil? Não é fácil, mas não é impossível. Daí, esse homem que usava tudo, saiu da minha frente com o método Ferrarini, que eu usava, eu tinha um voto que a pessoa fazia, prometo, tudo aquilo tinha uma colocação psicológica no subconsciente da pessoa, tudo bem, muito bem trabalhado por mim. E o Zé Carlos saiu, voltou na próxima reunião, e o preço que me pagava era trazer mais um drogado para eu recuperar. Por isso que eram 300 por semana. Daí, o Zé Carlos, como é que você foi sentindo a mudança na tua vida? Como é que você foi se acomodando com a mudança, sem a droga? Então, foi através dos depoimentos de vários colegas, inclusive alguns policiais também, que você conseguiu resgatar lá, né? Eu lembro até do seu irmão, que na época o seu irmão era capitão, né? Você era tenente-coronel, o seu irmão era capitão. Então, devido aos depoimentos, porque eu tenho uma palavra que você me falou até assim, olha, exemplo, conselho, se fosse bom, realmente eu não estaria lá. Porque mais do que meu pai deu de conselho e chorava, eu não estaria lá. Então, você falou aqui, você vai ter exemplos. Então, foi baseado nos exemplos de depoimentos, de pessoas que chegou em situações até muito mais críticas do que a minha, que foi expulso de casa, para morar na rua. E foi através ali que eu me apeguei. E aí, o tratamento, quando você falou que era assistir às reuniões, que era ali que você ia buscar força, que ia se fortalecer, eu comecei a ir na Associação de Alcoólicos, Estado de São Paulo, no Centro de Recuperação Ramon Gomes Portão, do Francisco Tapia, falecido, né? Francisco Tapia. Amor de gente, hoje é tudo. Eu comecei a frequentar tudo quanto era grupo. Aquele tempo não tinha o NA, veio o Tóxicos Anônimo, depois que inverteram para NA. E ele frequentando as minhas reuniões, cada frase, cada
palavra que eu dava naquele microfone era estudada, já era psicólogo, já tinha recuperado muita gente e já tinha experiência. Graças a Deus continuo com ela fazendo palestra nas empresas e levando essa mensagem nas empresas. E daí, o Zé Carlos vai passando, como é que passou o primeiro mês sem droga? Olha, eu tive, não vou falar o primeiro mês não, até o terceiro para quarto mês eu tive, assim, muitas crises de abstinência, sim, tinha suor frio, calafrio, tinha pesadelo, tinha insônia, tinha tudo. Mas eu fiquei em casa. É o subconsciente dizendo, volta para a droga. Pedindo a droga, né? Pedindo a droga. É o subconsciente falando, mas você frequentava a minha reunião, frequenta hoje, pode ir a Alcoólicos Anônimos, Amores de Gente, Neuróticos, você precisa reforçar a sua cabeça. Agora, prevenção é tudo. Vamos continuar, né? Porque o Zé Carlos vai dizer hoje, no mês de julho de 2026, você está quantos anos sem uma droga na boca? 41 anos, em janeiro. 41 anos, cara. Queria agradecer ao meu amigo José Carlos por essa magnífica entrevista e que foi uma verdadeira aula. Aproveite para você assistir os nossos próximos episódios. E aí na tela você tem o nosso QR Code, onde você pode adquirir todos os livros que eu escrevi e todas as orientações aí, para ajudar pais, famílias e filhos também. Até o próximo episódio.